Querido Padre Flávio, pároco dessa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, querido Diácono Valmir, Carlos Yuri, nosso seminarista, que já está se tornando familiar a essa paróquia, queridos irmãos e irmãs, paroquianos, devotos de Nossa Senhora Aparecida, esse milagre que Jesus faz em Caná da Galileia, pela intercessão de sua mãe, é reconhecido por São João como um sinal. De fato, São João não apresenta como milagre. É mais que um milagre. O milagre é de proveito para aquela pessoa que recebe a graça. O sinal é de proveito para os que recebem a graça, e a mesma graça é dada aos que nele creem. Então, se nós cremos nesse Jesus que hoje realiza esse milagre, essa transformação da água em vinho melhor, se nós nele, a mesma graça que aquele casal, a mesma graça que aquela família, a graça da comunhão, a graça da comunhão com Deus por Jesus Cristo e entre nós. A fé nos nossos dias, ela tem sido capturada como uma experiência praticamente a serviço do indivíduo, uma experiência individualista. A nossa cultura tem uma marca forte individualista. E eu digo que a fé está sendo capturada, porque não é próprio da nossa fé vivermos de modo privado essa experiência de relação com Deus, onde nós sentimos que a nossa fé está se tornando vítima dessa cultura individualista, quando o sentimento relacionado ao eu, ele se sobrepõe aos sentimentos e às escolhas que são percebidas e feitas como nós. A nossa fé, sem dúvida, tem uma dimensão pessoal. Mas a diferença da percepção da pessoa em relação ao indivíduo é que o indivíduo basta ter o número do CPF ou do cartão de crédito ou débito. A pessoa é relacional. A pessoa tem nome. Ela é conhecida por nome. E ela conhece outras pessoas pelo nome. E ela se relaciona, ela ama e é amada. Tem uma grande diferença entre sentir-se, perceber-se indivíduo e perceber-se pessoa. O nosso Deus é pessoal. São 3 pessoas na unidade da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são puras relações, eles são relações puras, autênticas, sem mistura, sem confusão. O Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai, eles não se confundem com o Espírito Santo, mas eles são um. Queridos irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade, quando se dá a nós, realiza esse milagre. A vida individualista é como uma festa que as pessoas não se veem, não brindam, não se alegram umas com as outras. É como se o vinho terminasse. O vinho aqui é símbolo da alegria, não da embriaguez, mas da alegria do encontro, da celebração do encontro de pessoas. Maria, a mãe de Jesus, está nessas bodas de Caná.
e termina o vinho. Então é como se a nossa vida ficasse naquele momento, não é? Naquele momento de pausa, de vergonha para quem convidou, não é? Para quem recebe os convidados, os pais dos noivos, não é? E para os próprios noivos, e num simbolismo forte, é como se a nossa vida perdesse a possibilidade da alegria. Tem muitas pessoas que vivem assim hoje, por dramas pessoais, dramas fortes, reais, e muito ligados a essa cultura individualista, ou seja, onde a felicidade independe das relações, dos relacionamentos. O relacionamento é visto como algo que atrapalha e não algo que promove. O temor das dificuldades dos relacionamentos faz com que muitos escolham a solidão. E isso adoece, porque nós não fomos feitos para vivermos sós. Desde a criação do mundo foi assim, não foi? Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. É bom que tivesse a esposa, os amigos, as esposas tivessem seus esposos, tivessem seus filhos, os tios, os avós, os colegas, os conhecidos. E pela graça de Deus, em Jesus Cristo, nos é dado amarmos mesmo aqueles que não conhecemos. Mesmo quem nós não conhecemos é companhia para nós, e nós podemos ser companhia para eles. Nós fomos criados e salvos para sermos um povo, mas um povo familiar, onde nós nos conhecemos, temos vínculos fortes, nos amamos, temos a alegria, o vinho novo da presença dos irmãos e irmãs nas nossas vidas, escolhemos viver com e não vivermos sós. Qual que é a nossa escolha? Vivermos com e não vivermos sós. E isso por graça de Deus. Isso é uma aposta na fé e é um milagre de Deus, não é? Queridos irmãos e irmãs, quando Maria percebe, quando a mãe de Jesus percebe a questão da falta do vinho, ela vai a ele. E aí ela pede, não é? Aliás, ela comunica, ela diz a ele: eles não têm mais vinho. Olha o nível de confiança, a intimidade entre a mãe de Jesus e o filho. Ela não precisou nem pedir. Ele já sabia. Quando ela fazia aquele olhar, aquela carinha, não é? Quando ela chegava daquele jeito, o que ele tinha que fazer? Atender o que ela estava falando, tinha que providenciar, não é? Está acostumado desde menino em casa, não é? Não, quando a minha mãe fala assim, quando o tom da voz é esse, ela está querendo, e eu não posso recusar. Ele responde a ela com palavras aparentemente duras: mulher, o que há entre mim e ti? Não chegou a minha hora. Aqui ele está indo lá para o início da humanidade. Esse mulher aqui é a primeira mulher, mas agora na nova criação. E ele é o novo homem. A nova mulher é mãe, não é? E o novo homem é filho. Queridos irmãos e irmãs, Maria fala, escuta, vai aos serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E aí as talhas, 6 talhas, cada uma aproximadamente com 100 litros, Jesus manda encher de água e transforma aquela água em vinho. E o mestre-sala, o mordomo que prova a água transformada em vinho, diz para os donos da festa que ele tinha guardado o melhor vinho até aquele momento. O mordomo estranha, o mestre-sala estranha. Todo mundo serve primeiro o vinho bom. Quando os convidados já estão meio embriagados, serve então o de menor qualidade. Mas tu guardaste o melhor até agora. A vida
comunhão com Deus, mas aqui eu quero enfatizar a comunhão entre nós, o sentimento de família e de povo, pela graça de Deus, é o vinho melhor. Irmãos, nós vamos fazer esse ato de fé, porque as relações que são ocasião de salvação para nós, elas são exigentes. Amar nunca foi dito que é fácil, e nunca foi dito que os relacionamentos neste mundo são simplesmente perfeitos, mas são ocasião de crescimento para nós. Quando que um atleta cresce na sua capacidade? Quando ele tem desafios. O amor pelas relações interpessoais nos desafiam e abrem nossa vida para recebermos a graça que Deus nos dá, o Divino Espírito Santo, para nos tornar melhores. É fundamental cultivarmos numerosos e fortes relacionamentos. O bom do relacionamento não é tanto se dá bem, se gosta ou se não gosta. Não está no dado da simpatia e nem da empatia, não é? Mas o bom do relacionamento é que nos torna melhores. É quase que se disséssemos: quanto mais exigente, melhor. Melhor para mim, não é? Claro que vai ser melhor para o outro também, para a pessoa querida, a pessoa amada, a pessoa que nós escolhemos amar, porque Deus colocou na nossa vida. Há uma dimensão, portanto, profunda de coletividade na nossa fé. No Antigo Testamento, a consciência de ser povo era muito forte. E nos inícios do Novo Testamento, a mesma coisa, a consciência de ser igreja, povo da nova aliança. Esse fenômeno do individualismo tem fragilizado o nosso sentimento de povo. Nós somos um. Então nós precisamos assim nos sentir um, parte uns dos outros. E a festa de Nossa Senhora Aparecida, ela nos devolve esse desejo de sentirmos-nos um povo, porque justamente a imagem que foi encontrada em 1717 no Rio Paraíba era uma imagem quebrada, era uma imagem da nossa sociedade quebrada. Nós não éramos um povo, nós tínhamos uma grande fratura, e talvez sinal de outras fraturas menores na sociedade, que era a escravidão. 1717. Nós ainda temos homens livres e homens escravos, mulheres livres e mulheres escravas, crianças que nasciam destinadas à liberdade no contexto social e outras que nasciam já destinadas à escravidão. É um passado recente, ainda que com um pouco mais de 300 anos. E por que ele é recente? Porque as consequências históricas continuam presentes na nossa cultura e na nossa sociedade. Mas o encontro da pequena imagem da Senhora Aparecida, cabeça separada do corpo, primeiro lança as redes os pescadores e trazem o corpo. Lança as redes de novo num rio que é grande, e depois vem a cabeça. A união da imagem é uma profecia da gestação e da união de um povo, o povo brasileiro. Quem fez essa leitura foi o Papa Francisco a respeito desse modo como a imagem da Imaculada Conceição foi encontrada, como ela quis ser encontrada, como Deus permitiu que ela fosse encontrada, e a partir de então tantos milagres e tantas graças para pessoas, famílias e sem dúvida para o nosso Brasil. Nós somos um povo e nós não podemos acostumar-nos com a divisão. Ao contrário, as divisões são convites, apelos, como que convocando-nos
a sermos instrumentos de comunhão. Cada um de nós pode ser um instrumento para costurar de novo, não é? Para unir, para colar, para aproximar pessoas, famílias, posturas diversas. O importante não é nós pensarmos do mesmo jeito. O importante é que nós temos uma mesma fé. E as pessoas divinas nos ajudam a amarmos-nos mesmo com as nossas diferenças. As diferenças entre nós, elas existem pela limitação humana. Nós não somos capazes de pensar o todo, de sentir o todo. Então nós compreendemos a realidade de modo parcial. E nós sentimos as pessoas dentro da limitação da nossa existência histórica. Mas como povo, nós podemos nos reconhecer como um, como quem pensa o conjunto, como quem é capaz de amar a todos. Como povo, nós podemos servir a todos e superarmos diferenças que ainda marcam a nossa sociedade brasileira. Da fé individualista, irmãos e irmãs, passamos a viver a nossa fé com um compromisso fraterno e com um sentimento de povo de Deus e de povo brasileiro. Temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, mas o povo brasileiro também pode dizer, temos uma padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Tal como Esther, que é figura de Maria, e pediu para o rei pagão, seu esposo, por sua vida e pela vida do seu povo. Queridos irmãos, nesse ano, ano de oração, em preparação para o jubileu da nossa redenção, no próximo ano, 2025, vamos pedir a graça de também rezarmos assim. Da nossa oração, apresentar com confiança as necessidades particulares, pessoais, mas de nós não ficarmos no âmbito pessoal, não cedermos ao individualismo, incluirmos outras pessoas, outras famílias, rezarmos pela nossa comunidade, pelo nosso povo brasileiro, sempre, dia após dia, que assim pela oração os nossos corações e mentes também se dilatem, também cresçam no amor por todos e possamos ser esses instrumentos de comunhão na nossa sociedade. Assim seja. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.